Olá, meus queridos amigos, irmãos em Cristo, que a paz do Senhor envolva a todos nós nesse momento. Como já foi anunciado antes, nós vamos falar sobre o medo. É um assunto bastante complexo e difícil no entendimento, mas eu proíbo agora qualquer retaliação do maligno na revelação da palavra em nome de Jesus. Será que nós temos discernimento ou a mínima ideia do que de fato está acontecendo ao nosso redor? Tenho observado algo muito sério na sociedade e vejo que, assim como está o mundo, se encontra o homem, acumulado com problemas de todos os tipos. Parece existir uma espécie de confusão mental se espalhando por toda a face da terra. Homens de coração vazio, sem caráter algum, com uma ganância insaciável, têm semeado a insegurança e espalhado o medo em todo lugar. Vemos que a violência está descontrolada, causando pânico e pavor. Assassinatos, assaltos, roubos, sequestros, estupros e agressões de toda espécie estão imperando em nosso meio. A mentira, a falsidade, como as traições, não pertencem mais aos filmes e novelas. O câncer da corrupção está se tornando uma epidemia, como um vírus incontrolável sem antídoto, como o Covid-19 que se encontra aí, que ainda ninguém nem sabe o que é. Uma multidão de perdidos e desiludidos, sem esperança alguma, estão andando pelas ruas como se fossem zumbis dos filmes de terror que muitos conhecem. Que futuro pode almejar um ser humano que se encontra em estado tão lastimável? O que será das futuras gerações, dos nossos netos? Mas o que tem levado o ser humano a se comportar desta forma? A resposta pode estar na interação de muitos outros fatores. Por exemplo, ter presenciado a violência conjugal quando criança, sofrido abuso sexual na infância, ausência do pai, ou um pai autoritário, um pai alcoólatra, consumo de drogas, os conflitos conjugais, falta também de recursos financeiros, amigos errados e principalmente a falta de Deus. E ao analisarmos profundamente todos esses problemas, por detrás deles vão estar homens, como eu já disse, de duro coração, orgulhosos de si mesmos, sem Deus, que não se importam com ninguém. Devido a todos estes fatos, a população mundial vive um tempo de confusão, caminhando sem direção, amedrontados. E é sobre isso que quero falar. O assunto a ser tratado é de uma complexidade tal e tão ampla que permite abordagens e interpretações diferentes, já que a expressão pessoal dos sentimentos humanos é extremamente diversa. Em se tratando do medo, pode-se dizer que ele se manifesta de forma distinta e particular em cada indivíduo. Enquanto uns têm medo do desconhecido, outros apavoram-se com a simples presença de um reles inseto, uma barata, por exemplo, aranha, cobra. Alguns têm medo de altura, medo de entrar em um avião, medo de entrar em um elevador, medo do escuro. Em ministrações de aconselhamento, tenho observado e analisado inúmeros casos de pessoas que, tomadas pelo medo, vivem as dolorosas consequências de sua ação.
Realmente não dá para acreditar do que o medo é capaz de causar na vida de alguém. O medo é envolvente, traiçoeiro, sujo, acusador. Em alguns casos pode causar pavor, em outros fobias inexplicáveis, podendo em última instância acarretar em pânico. Este sentimento chega a impedir as pessoas até de saírem de casa, tornando-as isoladas e reclusas. Um sentimento destruidor, avassalador, com consequências desastrosas. Infelizmente, não demonstramos como somos. Muitos têm escondidas dentro de si e guardadas no fundo do coração coisas terríveis, que por medo não revelam a ninguém. Temem por sua história ser revelada e descoberta, sua verdadeira personalidade. Pode ser também que mantenham estas coisas em secreto por falta de caráter, o que muitas vezes não transparece exteriormente, ou por seu hábito de manipular outras pessoas. Interiormente temos medo de que alguém, mesmo sem querer, descubra as máscaras que usamos para encobrir nossa verdadeira face. Medo de ter nossa imagem exposta, mesmo que tenhamos alguém que consideramos de confiança em certas situações, não dizemos a verdade. O que irão pensar de mim? O que irão dizer? Querido irmão, irmã, não importa o que pensem ou o que irão dizer. Os pecados escondidos frustram as estratégias de Deus para as nossas vidas. Eles roubam a vitória, os planos e propósitos do Senhor e nos impedem de prosperar. Portanto, não basta seguir em frente, custe o que custar. Mais cedo ou mais tarde, as coisas ocultas serão reveladas e tudo vai cair por terra. Creia nisso. Não podemos tapar o sol com uma peneira. Ou será que podemos? Temos de confiar no Senhor e crer que Ele nos capacitará, nos dará forças para encarar toda e qualquer situação adversa que se apresenta em nossa vida. Se Ele está no controle de todas as coisas, por que temer? É na soberania e na fidelidade do nosso Deus que devemos prosseguir. Voltando ao assunto principal, todo medo tem suas raízes. Desde pequenos somos confrontados pelo medo que, se não tratado a médio e longo prazo, pode produzir traumas crônicos. De uma forma ou de outra, é bem possível que algo tenha acontecido em seu passado, deixando uma marca indelével gravada em seu subconsciente, que por sua vez permitiu que os sentimentos de pânico e de medo se instalassem de maneira duradoura. Muitas pessoas não fazem a mínima ideia dos motivos pelas quais sentem tanto medo, sendo que às vezes se apavoram até com coisas insignificantes, que aparentemente não fazem muito sentido. Entretanto, é certo que algo terrível lhes aconteceu lá atrás, deixando marcas profundas gravadas em sua memória. Além disso, é possível que tais raízes sejam malignas e difícil de serem completamente extirpadas ou arrancadas. Muitas vezes nós, nem sequer imaginamos os acontecimentos traumáticos que aconteceram e possam nos causar tantos danos. Não é verdade? Pense nisso. Eu vou contar uma história que aconteceu comigo para ilustrar o que digo.
Às vezes eu contratava um amigo ele tinha um táxi, e como em São Paulo tem o corredor para que nós possamos ir mais rápidos em determinados lugares, eu precisava entregar uns quadros que eu tinha vendido a um cliente. E chegando lá, o porteiro disse que eu poderia subir, que o doutor havia liberado o elevador da garagem para que nós subíssemos para levar os quadros. E quando eu disse a ele: o senhor me ajuda a levar os quadros, vamos entrar na garagem, ele começou a suar frio, transpirar e ficou meio pálido. Eu falei: mas o que está acontecendo? Ele falou: não, eu não entro em lugares fechados, eu não entro em garagens, o meu carro até na minha casa ele fica na rua, eu tenho muito medo de lugares fechados. Falei: tá bom, então eu vou levar os quadros e, enfim, fiz a entrega. E na hora de irmos embora, de voltarmos para casa, ele mora inclusive perto de minha casa, eu perguntei: mas o que aconteceu? E ele me disse: meu pai saía muito cedo para o trabalho e ele pedia que eu tratasse dos seus passarinhos. E um dia eu fui jogar futebol e acabei esquecendo de tratar os passarinhos com a água, com a comida. E um passarinho morreu. Quando meu pai chegou, ele me bateu tanto, e durante muitos dias ele me trancava dentro do guarda-roupa e eu ficava trancado o dia todo até ele voltar. E aquilo me causou muito medo, muito medo. Um pânico terrível se apossou da minha vida. E até hoje, já sou um senhor, já de idade, até hoje eu tenho medo de lugares fechados. É necessário compreendermos que a dor e o medo são armas terríveis usadas pelo diabo para subjugar e ferir as pessoas. É o que aconteceu com ele. Ao submeter vidas inocentes a abusos e maus tratos traumáticos, produz rejeição e culpa no profundo da alma. E é justamente nisso que consiste a obra do império das trevas: causar o máximo de estrago possível às vidas e, a partir daí, controlar a humanidade sob tormento e depressão. Note que as obras do inferno são facilmente detectáveis. São aquelas que trazem destruição, enfermidades e morte, além de divisões e separações de todos os tipos, quebrando a união e a comunhão entre irmãos. Satanás e seus demônios possuem o seu quartel-general instalado aqui na terra. E é de extrema importância que entendamos isso. Seu império tem como objetivo principal oprimir as pessoas, subjugando-as através da legalidade por elas mesmas conferida. Por causa do pecado, nós abrimos brechas em nossa vida, por onde ele nos rouba os dons dados por Deus. E Satanás e seus demônios não descansam, trabalham 24 horas por dia, preparando suas armadilhas e armando ciladas astutas para nos atingir. Ele é o pai da mentira, e é justamente através do engano que tem causado tanta desgraça e destruição. Ele só é capaz de produzir ódio e constantemente se esforça para ter sucesso em sua empreitada, principalmente nos colocando o medo. Amém, queridos? Peço que entendam o que eu estou dizendo. Graças a estas simples definições, consegui compreender o que sentia aquele meu amigo do táxi. É um sentimento ruim
inquietante que alerta quanto às coisas, situações ou pessoas que pensam poder lhe ferir ou prejudicar, sendo que muitas vezes essa impressão não passa de fruto da imaginação da pessoa, que muitas vezes não tem ideia nem de onde aquilo vem. Porém, a melhor definição para explicar o medo está na Bíblia. Em 2 Timóteo 1,7, a palavra nos diz: porque Deus não nos deu espírito de medo, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Fica bem claro, ao lermos estes versículos, ou este versículo, que o medo é um espírito. Ele age levantando uma muralha dentro de nós mesmos, tornando-a muitas vezes intransponível pelas nossas próprias forças. Esta muralha nos aprisiona, deixando-nos sem reação ou coragem para derrubar as barreiras que o medo impõe à nossa frente, limitando-nos de avançar em diversas áreas da nossa vida. Paremos por um momento para rever o que nos diz a palavra a este respeito. Porque Deus não nos deu espírito de medo. Isto quer dizer que não precisamos nem devemos temer. Inclusive na Bíblia podemos encontrar 365 vezes a menção do seguinte mandamento: não temas. Deus nos ordena a não ter medo. Voltando a 2 Timóteo, a palavra diz ainda: mas nos deu espírito de fortaleza e de amor e de moderação. Deve ficar bem claro em nosso entendimento que Deus nos dá espírito de fortaleza, portanto somos fortes. Não importam as circunstâncias, devemos crer e prosseguir, porque a palavra também nos diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Deus é amor, Ele é o nosso Pai de amor, e como somos filhos, o amor do Pai está em nós. Ele é fiel e não é homem para que minta. Portanto, todas as situações que atravessamos na vida, por mais difíceis que estas possam parecer, têm solução. Se a nossa esperança está no Senhor, não há o que temer, nem mesmo a morte. Escute o que digo: quando o meu e o seu dia chegarem, não há como resistir. Não há ninguém que possa impedir o caminhar natural das coisas ou o ciclo da vida. No entanto, Deus tem um plano de paz e não de mal para nós. E este plano será cumprido através de nós ou em nós, custe o que custar. Então, por que temer? Ele vai realizar tudo o que tem preparado para mim e para você. Bem, isso se vivermos e praticarmos os princípios da palavra, buscando estar sempre no centro da vontade, da soberana vontade de Deus. Amém, queridos? Nós vamos então orar nesse momento, agradecendo ao Senhor por mais um dia em nossa vida. Senhor, se você quiser fechar os teus olhos, fique à vontade onde você está, permita que o Espírito Santo possa fluir em seu coração. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esse dia, por esse momento. Eu peço que o Senhor envie os teus anjos quantos forem necessários, à casa de cada um que está me ouvindo aqui nesse instante. Envie os teus anjos, cerca nossas casas com muralhas de fogo, Senhor, e toca no mais profundo em cada um de nós, onde precisa ser tocado, Senhor. Faça um check-up completo em nossa saúde, cuidando, Senhor, de cada ferida no coração,
qualquer enfermidade que possamos estar passando no momento. Toca, Senhor, toca onde é necessário. O Senhor é o Deus do impossível, capaz de todas as coisas. Tu és o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, Rei dos reis, Senhor dos senhores, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi que venceu, e o livro abrirá. Guarda cada um de nós, Senhor, e o espírito maligno de medo, nós declaramos amarrado, amordaçado e paralisado. Vá para o lugar que Jesus determinar. Traga, Senhor, a tua paz que excede todo entendimento. Não a paz do mundo, porque o mundo não tem mais paz. E que o grande amor de Deus esteja sobre cada um de nós. E a consolação do Espírito, Pai, nos guarde, em nome de Jesus. Amém.